quais são os desafios de visitar quando está chovendo nas unidades prisionais? Esse é o tema do Papo Reto de hoje. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação, porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa. Segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda no maior canal do YouTube falando especificamente sobre o sistema prisional. Se você quiser contribuir com o nosso trabalho, não se esqueça de deixar o seu like e, é claro, se inscrevendo para ter as notificações sempre que tiver material novo aqui para você. O dia de visita com certeza é um momento muito complicado em vários aspectos no sistema prisional. Tem o aspecto emocional, tem o aspecto da preparação, tudo isso já foi relatado aqui no canal. Se você quiser saber sobre esses temas separadamente, é só você pesquisar aqui dentro da nossa plataforma que você vai ter uma explicação mais detalhada sobre a dinâmica do dia da visita. Hoje eu quero falar sobre a precariedade que é visitar quando está chovendo. Talvez possa parecer aqui, que tema mais irrelevante, visita com chuva, mas você não tem noção de como isso é algo realmente muito pesado. Eu quero trabalhar com você aqui em algumas linhas, vamos organizar dentro de um cronograma para você entender a dinâmica em dia de chuva. Primeiro ponto, com certeza quem sofre em primeiro lugar, sem sombra de dúvida, é a família, é a mãe, é a esposa, é um filho, uma filha. Sempre a família sofre muito no dia de chuva. Mas por que esse sofrimento? Porque normalmente não tem área coberta para as pessoas ficarem nas filas. Então a grande maioria das unidades prisionais não conta com uma estrutura mínima para humanizar a família que não tem nada a ver. A família não cometeu crime, a família na sua grande maioria não aplaude o crime que o seu marido ou o seu filho cometeu. Mais de 90% dos familiares são pessoas trabalhadoras, são pessoas honestas, são pessoas que não têm vínculo com o crime. E isso aqui é a grande dificuldade das pessoas compreenderem. Sempre quando você vê essa galera que se diz cidadão de bem, o guardião da moral, criticando o sistema prisional, essas pessoas esquecem que por trás dessa pessoa que cometeu o crime existe familiares, pessoas que não têm nada a ver com isso e se enquadram no cidadão de bem, se enquadram numa pessoa honesta e trabalhadora. Isso aqui tem que ficar muito claro. Posto isso, é importante a gente entender que, principalmente no estado de São Paulo, e eu acredito que isso se estenda também em outras unidades pelo Brasil afora, falta esse cuidado de realmente proteger os familiares quando está chovendo. E acontece com muita frequência, por exemplo, de um dia de visita uma mãe, uma esposa está indo visitar o seu filho ou o seu marido e no meio do caminho, ou até mesmo bem na hora que está ali na fila, começa a despencar água, ou seja, começa a chover. E aí acontece um problema muito comum e quem visita pode comentar aqui embaixo. Se você visita e já presenciou isso que eu vou dizer agora, eu queria que você comentasse e deixasse o seu relato aqui só para contribuir com o debate. Ocorre que existe grande parte das unidades prisionais não permitem que a esposa ou a filha ou a mãe entre com a roupa molhada. E aí fica a pergunta, pensando nessa hipótese que eu acabei de citar aqui, que de repente estava normal o dia e veio uma grande chuva e molhou esses familiares. A pergunta é, como é que essa pessoa vai arrumar uma roupa ali do nada para trocar? Lógico que existem em algumas unidades pessoas que alugam roupas, alugam chinelo, mas vamos pensar aqui hipoteticamente que não tivesse como fazer essa troca de roupa e a pessoa viajou longas horas para poder visitar o seu filho, o seu marido, e chega lá, o funcionário ou a funcionária fala, não vai poder entrar porque sua roupa está molhada. A pergunta objetiva é, qual é a culpa desse familiar de repente ter caído uma chuva bem na hora da fila da visita, bem na hora que ela estava entrando na visita? Qual que é a culpa dessa pessoa de forma direta? Percebe? Aqui é um dos momentos caóticos para a figura da família em dia de chuva. É claro que existe já pessoas que sofrem muito por estarem muitos anos enfrentando esse calvário que é o dia de visita, já levam guarda-chuva, levam capa de chuva, mas tudo é muito difícil porque não tem ali às vezes onde guardar até mesmo um guarda-chuva, é muito dificultoso essa organização. Então, pontuando esse primeiro momento, que é antes de entrar no sistema prisional, eu preciso agora mostrar para você a dinâmica no dia de visita. E aqui eu preciso separar em dois pontos primordiais. Eu vou falar primeiro agora sobre como é a visita em dia de chuva para CDP e depois eu faço uma análise de diferença em penitenciária, tá bom? Só para a gente poder separar os temas. O que ocorre principalmente no dia de chuva
quando está tendo visita em CDP, que é Centro de Detenção Provisório, o que ocorre? Ocorre que o espaço lá ele é muito pequeno, sendo assim, muito pouco tem área coberta, não existe. Eu vou passar agora para você aqui uma imagem do pátio do CDP. Então você perceba que não tem uma cobertura, o que tem é uma cobertura muito pequena que cabe poucas pessoas. Aí o que o setor faz, o que a liderança faz quando sabe que está tendo chuva ou sabe que vai chover no dia de visita ou tem uma previsão que vai chover? O que eles fazem? Eles diminuem as celas de visita íntima e aumenta para celas que a gente chama de celas familiares. Então vamos imaginar aqui numa dinâmica que tenha 7 celas e dentre dessas 7 celas, 6 serão destinadas para visita íntima. Então teria uma para visita familiar, porque normalmente você acaba colocando os familiares para ficar no pátio, ali no colchonete e tudo mais. Quando tá chovendo, muda-se a ordem, às vezes coloca 3, pode acontecer até de colocar 4 celas para fazer realmente a familiar, mas mesmo assim não comporta todos os familiares se, por exemplo, todo mundo tivesse visita. Aí o que acontece também? Acontece que tem um outro pátio, que é um pedaço dentro desse pavilhão que é coberto, que ali também vai se acomodar os familiares para poderem não se molharem na hora da visita. Assim, o que eu posso garantir para você é que é um verdadeiro caos. Só que piora para aqueles que não têm visita, e eu já passei isso na minha pele. O que ocorre? Como está chovendo e os espaços cobertos já estão acomodados com a família, porque é isso que procede dentro da cadeia, aqueles que não têm visita e às vezes não têm aonde se proteger da chuva, o que acontece? Eles ficam pedalando. Pedalando é uma gíria para dizer eles ficam caminhando no pátio debaixo da chuva o dia inteiro. Não que isso seja uma obrigação, não que de repente o setor obrigou os caras a ficarem caminhando na chuva. Não tem nada disso. Não é nem nesse sentido que eu falo. Mas é porque realmente o espaço físico não comporta. Às vezes o cara fica até ali meio acanhado, porque é muito constrangedor você ficar perto de uma visita. Isso pode gerar muitos problemas pro cara ali no dia a dia, pode ser mal interpretado. Enfim, é um lugar muito hostil. Então o preso ele evita ficar próximo da família, dos familiares, por questão até mesmo de cautela. Então, normalmente, ele passa o dia pedalando naquela quadra debaixo da chuva. Eu mesmo já passei algumas visitas pedalando, andando debaixo da chuva das 7 da manhã até as 4 da tarde. Então, eu sei porque eu carrego isso como uma experiência de vida. E aí você tem um outro problema, que é o problema de você estar com uma camiseta branca e ela ficar transparente por conta da chuva e molhar. Aí você tem que usar duas, às vezes colocar um moletom, porque realmente você não pode ficar andando ali com uma camisa transparente. Então é um caos, é muito complicado. Eu vou passar agora aqui, se você está acompanhando, existem algumas unidades dentro do CDP que eles colocam fazem uma espécie de cabana, vamos dizer assim, com os lençóis. Você está vendo aí agora um momento dentro de um pavilhão de um CDP com chuva. Essas são as imagens. Dá um oi ali, dá um oi, Branquinha, dá um oi. Ih, Branquinha, você tá atrapalhando a gravação. Vai lá, vai dar um pelo. Então assim, é bem triste, cara, é bem complicado, é muito pesado o dia de visita. Quando acontecia, né, cara, de, por exemplo, ter a visita e você já olhar que o tempo tava nublado, você já sabia que ali seria um dia extremamente estressante e um dia muito triste. O dia de visita, como eu já citei em outros vídeos, ele tem essas nuances, né? Ou seja, tem um momento alegre para quem recebe a visita, um momento triste da despedida, mas também tem esses pontos que, por exemplo, quando é dia de chuva, que realmente deixa o dia
da visita muito mais melancólico, muito mais pesado. E se você ainda não conhece a minha história, só você ler a minha saga chamada Lodebar, Submundo do Crime, a Vida na Prisão. Aqui eu conto um pouco da minha experiência. O link para você adquirir o livro, tanto na versão física como na versão em e-book, estão abaixo aqui na descrição. E se você quiser fortalecer ainda mais o nosso trabalho, porque é muito difícil trabalhar aqui no YouTube com esse tema sistema prisional, se você quiser ainda ajudar um pouco mais a nossa missão aqui, não se esqueça, dá uma olhada nos nossos produtos que nós temos aqui na descrição. Tem muito e-book, tem o treinamento, tem bastante coisa que pode realmente agregar para você um conhecimento. Se você quer estudar sobre o sistema prisional mais aprofundada, quer estudar sobre criminologia, quer estudar sobre facções, tudo está aqui abaixo na descrição. Dá uma olhada sem compromisso e se você achar alguma coisa interessante, adquirindo um desses nossos produtos, você está nos ajudando também com o nosso trabalho aqui no YouTube. E agora eu queria comentar um pouquinho com você algumas diferenças que tem na penitenciária, porque falei aqui da experiência no CDP. O que acontece na penitenciária não muda no sentido da visita lá na fila, quando está entrando, como eu citei aqui no início desse vídeo. A única diferença que tem em algumas penitenciárias, porque é o que eu sempre falo aqui, bato na tecla, gente, para falar sobre o sistema prisional, eu tenho que pegar o sistema e analisar ele de forma objetiva, porque no Brasil tem uma variação e existem sistemas diferentes uns dos outros. Mas em via de regra, a regra é que na penitenciária tem mais espaço, e tendo mais espaço também tem lugares mais cobertos, então você consegue ali de repente deixar a visita acomodada, né, dentro, por exemplo, de um lugar coberto, e você consegue pegar esses presos, que pode ser o preso sem terra, aquele preso que não tem visita, ele consegue às vezes ficar numa cela, você consegue separar uma cela só para esse tipo de preso, para ele não ficar tomando chuva. Então dentro da penitenciária, em via de regra, não estou dizendo que são todas, tem exceções, que são penitenciárias mais compactas, que são basicamente iguais à CDP, mas em via de regra, quando uma penitenciária tem um pouco mais de estrutura, esse problema na hora da visita ele não acontece, então depende muito da dinâmica. Falar sobre sistema prisional é realmente um desafio, porque como tem essas mudanças, né, e essas dinâmicas elas podem ter algumas variações, é sempre importante pontuar para você, e o objetivo desse canal é desmistificar o sistema prisional, apresentar para você o que realmente acontece de forma clara e objetiva. Por isso, se você não deixou o seu like assistindo o vídeo até agora, você tá aí de sacanagem, porque o like me ajuda demais a fazer o meu trabalho ter mais relevância aqui na plataforma. E aí, você sabia como é que eram os desafios do dia de visita? Gostou do tema? O que você achou? O seu comentário é extremamente importante e eu leio todos. Ah, você não sabe como é que funciona a dinâmica da visita? Está passando aqui agora um vídeo que fala sobre como é o dia de visita. Muito bom esse vídeo, vale muito a pena você assistir, é só clicar agora nele que você será direcionado e vai complementar a informação de hoje. Um forte abraço para você e até nosso próximo encontro. Valeu!